Boa noite, este é mais um vídeo da série O Patriota, Voz da Resistência. Nesse vídeo eu vou falar sobre aborto e as repercussões dos comentários de Richard Dawkins sobre aborto. Ele recentemente se manifestou no sentido de dizer que é imoral não abortar um bebê com síndrome de Down, e isso daí gerou alguma repercussão. Uma das repercussões, que é a que eu vou comentar aqui, foi um vídeo produzido por um vlogueiro brasileiro, sim, aquele mesmo que os senhores conhecem, aquele que não conhece absolutamente nada de Oriente Médio, aquele que não conhece absolutamente nada sobre Israel, e aquele que gosta de falar coisas num dia e negar no outro. Então não teria por que a gente destacar só o ódio xenofóbico israelense ou tentativas de limpeza étnica de Israel. Mas você disse que o que Israel está fazendo com os palestinos é limpeza étnica. Eu não disse isto. Mas a gente destaca exatamente porque ela vem dos judeus. É mais inimaginável essa atitude exatamente porque vem dos judeus. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu nunca falei isso. Um judeu nazista é um termo que deveria ser tão incongruente quanto subir para baixo. Mas aparentemente não é. Aparentemente isso existe. Você disse que o que Israel está fazendo com os palestinos é limpeza étnica. Eu não disse isto. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu nunca falei isso. Mas antes de continuar, eu quero dizer aqui minhas justificativas e dizer as regras desse vídeo. A primeira regra é que eu vou falar quase exclusivamente de abortos realizados após a 12ª semana. Eu levei isso em consideração e por isso eu a todo momento vou usar os termos feto, bebê e criança como termos perfeitamente intercambiáveis. Eu não concordo com aborto às 12 semanas, é a segunda coisa que eu quero dizer, nem com 10, nem com 11, enfim. E eu acho que as pessoas devem se manifestar nesse sentido, as pessoas têm que ser rigorosas, sim, em relação a esse crime. E a terceira coisa que eu quero dizer é que eu escolhi esse critério porque eu entendo que muitas pessoas ainda acham que é sensato esse aborto até as 12 semanas. E eu recentemente postei um vídeo e eu recomendo a todas as pessoas de bem que assistam a esse vídeo, mostrando o que acontece dentro da barriga da mãe, o que acontece com o bebê durante esse tipo de aborto. Eles vão ver que o coração do bebê, ele acelera, ele responde aos estímulos, ele, quando é cutucado pelo aparelho de aborto, ele tenta se ajeitar no útero da mãe. Então, eu peço para os senhores assistirem e eu quero deixar claro aqui que se eu fizer alguma crítica mais austera, as pessoas que são a favor do aborto são exclusivamente contra as pessoas que defendem o aborto depois das 12 semanas. Isso, mais uma vez, não significa que eu concorde com um aborto na 10ª semana, na 9ª semana, enfim, mas esses são os termos desse vídeo. E eu também resolvi fazer esse vídeo porque, aparentemente, algumas pessoas ali viram o vídeo desse vlogueiro e perceberam que ele não é claro em relação aos critérios de aborto que ele aceita, mas ele deixa ali algumas evidências muito claras, muito explícitas, de que ele aceita o aborto normalmente, inclusive sem prazo. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, ele se manifesta no sentido de dizer que não acha que é um crime, ou seja, ele diz que não acha que a mulher ou então o médico que fazem o aborto devem ser criminalizados, e ele não pode dizer isso sem parecer um louco, um psicopata, sem especificar o prazo, ok? Repito mais uma vez, eu não concordo com o aborto nem às 12 semanas, mas isso daí fica chocante quando as pessoas sabem que existem ali bebês prematuros que nascem até os 5 meses. Aos 5 meses tem bebê que nasce, sobrevive, e quando ele diz que não acha que é um crime
e não especifica o mês, até quando ele acha que não é um crime, isso daí compromete a imagem dele, porque as pessoas vão pensar que ele aceita aborto até o 8º mês. E outros elementos do vídeo dele que eu percebi é que ele diz que a formação do sistema nervoso central é um critério hipócrita, e parece que ele é um critério hipócrita para ele, não porque ele não aceita esse prazo, ele acha que tem que ser proibido até antes disso. Muito pelo contrário, ele deixa evidências durante o seu vídeo de que ele aceita, inclusive depois da formação do sistema nervoso central, mas desde que ainda não tenha nascido. Isso daí fica mais concreto no último exemplo que ele deu sobre praticar um aborto. Dizer que um aborto é matar uma pessoa é a mesma coisa que dizer que ele matou um engenheiro ou um médico se formando em biologia, ou seja, vocês só são médicos, só são engenheiros depois que se formam. Isso daí é fato, só que isso daí não vale para bebê, isso daí não vale pro feto. Então, aparentemente, ele diz que o bebê, a pessoa só recebe o direito de vida, só recebe o direito de ser tratada como uma pessoa depois que nasce, o que indica que ele concorda com o aborto até o final da gravidez. Então, para começar esse vídeo, eu vou comentar uma primeira falácia que ele diz, que é essa. Opinião um pouco diferente das que eu vejo as pessoas terem, uma justificativa ética, moral, etc., diferente do que eu vejo as pessoas terem. Pelo menos eu nunca tinha visto ninguém chegar à conclusão de dizer que a opinião dele é um pouco diferente, que é ligeiramente diferente das demais pessoas. E essa primeira falácia porque ele relativiza o absurdo da opinião dele, ok? Eu tendo em vista esses critérios que eu notei no vídeo dele, eu vou encarar que ele aceita um aborto aos 6, 7, 8 meses de gravidez, até mesmo porque em um outro vídeo ele trata bebês com anencefalia como bonecos, ou seja, ele desumaniza crianças que nasceram com esse problema. Ele fala um negócio muito errado no vídeo, que a criança não sente absolutamente nada, isso daí, e não faz nada, ela só fica parada. Os senhores, eu convido todos os senhores a procurarem imagens e filmes e vídeos de crianças com esse problema, e os senhores vão ver que essas crianças, elas nascem com uma parte do cérebro, ok? A anencefalia é uma forma de generalizar o problema de malformação cerebral. Geralmente ela nasce sem uma parte grande do cérebro, mas não é como se ela fosse um vegetal. Acredito que em alguma modalidade da doença sim, só que nem toda criança que nasce com anencefalia, ela de fato não tem cérebro. Então, esse argumento de que a opinião dele é um pouco diferente é falso. Até mesmo porque em alguns ambientes a opinião dele não é nada diferente. Por exemplo, na sede do PSOL, do PCdoB, do PT, do PSB, no presídio, acredito que a opinião dele vai ser a mesma dos demais. Agora, em ambientes mais familiares, onde a moralidade, aquela moralidade judaico-cristã é mais intensa, aí realmente vai ser diferente. E não só um pouco diferente. Você defende o assassinato de bebês com 8 meses de gestação e eu não, seu imbecil, diferente. Então, essa é a primeira argumentação aqui para rebater o Pirula. Mas, no geral, a decisão de ter ou não um filho, ele tendo sido concebido já ou não, desde que não tenha nascido, é de fórum íntimo e privado das pessoas, do casal ou da mulher, enfim, independente disso ser proibido ou permitido pela lei, porque isso já acontece. Depois disso, o Pirula continua com aquele argumento de que as pessoas praticam o aborto independente disso ser proibido ou não por lei. Mas olha só, o mesmo se aplica para todos os crimes, ok? Todos os crimes continuarão acontecendo independentemente de haver uma lei para inibi-los.
O que importa é deixar claro aqui que a frequência de um crime, a frequência de uma prática na sociedade, não é um bom marcador para a gente definir essa prática como moral ou não. Porque senão o roubo, o furto e o abuso sexual, inclusive de crianças, iam ter que ser legalizados, porque infelizmente no mundo, desde que o mundo é mundo, se pratica muito roubo, furto e abuso sexual. Então, por exemplo, a prática de maltratar mulheres no Oriente Médio é muito comum. Isso daí não significa que isso é moralmente aceitável e nem que isso não deve ser criminalizado. Então, esse argumento de que as pessoas que praticam o aborto, elas vão continuar praticando com ou sem lei, é o segundo absurdo que ele comete. Depois ele fala que quem abortou sendo proibido ou não. A prática do aborto independe de lei. Eu conheço um monte de gente que teve filho, conheço um monte de gente que abortou. Nenhum deles tomou a decisão que tomou por ser proibido. Ninguém deixou de abortar porque era proibido. Quem queria abortar, abortou sendo proibido ou não. Mas todos os crimes cometidos, o criminoso comete a despeito de uma lei para inibir. Ou seja, dizer isso, o que ele disse é estupidez. Okay? É só burrice. O que a gente sabe, o que é fato, é que quando a gente tem leis rigorosas e de fato a população condena determinada prática, de fato aquele crime é reduzido. E mesmo que houvesse exceções, tem determinadas coisas que não estão sujeitas a esse pragmatismo. Por exemplo, o caso do assassinato, o caso do abuso sexual, o caso do roubo. Enfim, mesmo que a prática fosse triplicada, quadruplicada na nossa sociedade, isso daí não ia tornar o roubo, o assassinato, o abuso sexual menos imoral. Em seguida, como os senhores podem ver, ele diz que acha que a decisão final de abortar é da mulher, é a mulher a dona da casa do inquilino, e ela tem todo o direito de não querer esse inquilino. E eu acho que a decisão final tem que ser da mulher. O embrião, ele não é parte da mulher, que ele é um outro indivíduo em formação. A mulher, digamos assim, é a dona do hotel que vai hospedar um inquilino por 9 meses. E ela tem todo o direito, a meu ver, como dona da casa, de não querer este inquilino. É sério, é o tipo de argumento que a gente tem que ridicularizar, tem que esculachar. Por quê? O que ele está dizendo fazendo mais ou menos dizer de uma forma boazinha, é que a mulher que não quer o seu inquilino, ou aquele inquilino no seu hotel, tem o direito de matá-lo. É mais ou menos isso. E para os senhores entenderem a aberração desse argumento, eu quero que os senhores imaginem o seguinte. Imaginem, em primeiro lugar, duas mulheres. Okay? No primeiro lugar, a mulher faz o necessário para engravidar. Okay? Ela faz o necessário para engravidar e engravida. Então, na visão do Pirula, ela tem um inquilino no seu hotel. Só que ela não quer esse bebê, então esse inquilino é indesejado. Okay? Agora, ao mesmo tempo, pense em uma outra mulher que compra uma fazenda. Okay? Essa mulher trabalhou, comprou uma fazenda. E nessa fazenda, vagabundos do Movimento Sem Terra invadiram essa fazenda. Então, da mesma forma, ela tem ali na sua fazenda inquilinos indesejáveis. Ela não quer aqueles inquilinos ali. Então, eu pergunto para os senhores, qual é a reação da esquerda nesses dois casos? O que os senhores acham que a esquerda defende se, em cada caso, se essas mulheres não querem o inquilino? A esquerda defende que, se for um caso de gravidez, ou seja, se a mulher tem um bebê no seu ventre, ela pode matá-lo, ok? Se o inquilino indesejado é um bebê, a mulher pode matá-lo, o médico pode matá-lo, o casal, né, o pai pode matá-lo. É isso que a esquerda diz. Agora, e no caso do Movimento Sem Terra? A mulher compra a fazenda, tem ali o Movimento Sem Terra invade, eles são inquilinos indesejados. E o que a esquerda defende? A esquerda defende que tem que chamar o Ministério Público, defende que tem que dar toda a proteção para os invasores, tem que comprar carne de churrasco para sustentarem ele ali, tem que
conversar com as duas partes, né, com o invadido e o invasor, para chegar a um lugar comum e, se puder, até dar uma parte daquela fazenda para os invasores. Os 2 pesos, 2 medidas da esquerda. Então isso aqui é o terceiro ponto onde o Pirula se equivoca completamente. Então, eu não quero discutir nesse vídeo aqui se a mulher está sendo ética ou não abortando. Mas eu quero dizer, e isso eu preciso dizer, que eu não acho que ela deva ser considerada uma criminosa por escolher abortar. Então, depois disso, vejam que o Pirula acha que uma mulher que comete aborto não deve ser criminalizada. Ou seja, como ele não fala prazos, ele não diz em que mês, não fala de um limite, é fácil imaginar que ele aceita o aborto até o final da gestação. Ele deixa isso mais ou menos claro ao longo do vídeo, a gente consegue capturar ali algumas evidências disso, eu vou mostrar mais adiante nesse vídeo, mas o que eu quero expor aqui é que quando ele diz isso, que não deve criminalizar a mulher, ou então o casal, ou então o médico, que praticam, que são envolvidos, às vezes, no assassinato de uma criança, ok? Assassinato de uma criança. Isso daí deixa muito claro os 2 pesos, 2 medidas da esquerda, a imoralidade da esquerda. Porque, olha só, eles deixam muito claro que eles não acham que matar um bebê de 6, 7, 8 meses não deve ser criminalizado. Ok? Não deve ser criminalizado. Eles tratam o casal que aborta como vítimas da sociedade, como vítimas das circunstâncias. Vejam bem, se o Pirula, então a esquerda, então os socialistas vagabundos, eles falassem isso, eu não acho que tem que ser criminalizado por algum motivo, mas eu vou criticar esse casal que está fazendo isso. Eu vou meter o pau neles. Ok? Meter o pau de brigar com eles, de dizer que eles estão errados. Mas eles não fazem isso. Eles não acham que o casal que faz isso deve ser criticado. Pelo menos, senhores, vão ver que 90% das pessoas que são a favor do aborto não criticam as pessoas que fazem. Então, para eles, isso é aceitável. Para eles, quando, por exemplo, o Richard Dawkins mostra ali evidência de que ele é um eugenista, dizendo que é imoral não abortar uma criança com síndrome de Down, eles fazem no máximo uma crítica leve. Agora, quando o Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano, a Raquel Sherazade falando suas opiniões, eles acham absurdo. Eles brigam muito mais do que esses casais que podem estar matando crianças. Ok? Então, os 2 pesos, 2 medidas da esquerda. Então, dizer que ele não criminaliza, né, não acha que tem que ser criminalizado, também tem uma outra coisa, que isso não muda nada. A opinião do Pirula sobre criminalizar ou não, se ele acha que é crime ou não muda nada, continua sendo um crime. Ou seja, ele está dizendo que pessoas que cometem um crime hoje, que é considerado como crime hoje, e não é à toa, elas não devem ser criminalizadas quando a gente está lidando com vida, ok? É um bebê, é uma vida. Então, a escolha de interromper uma gestação em que o feto vai apresentar um problema ou não, e você já sabe, é apenas o primeiro filtro. Você faz o ultrassom e vê que ele não tem problema nenhum, você passou da primeira fase. Isso não garante que seu filho vai chegar no chefão. Pois bem, continuando o vídeo, ele diz que depois do ultrassom, o seu filho passou só da primeira fase. Isso não garante que ele vai chegar ao último chefão. Então, já pela forma como ele se expressa, a gente nota que ele não está falando de planejamento de gravidez. A gente está falando de crianças grandes o suficiente para passar pelo ultrassom e saber o que está passando ali. Como eu falei aqui no começo do vídeo, eu convido os senhores a assistir esse outro vídeo, que eu vou colocar o link aí na tela, que mostra um aborto, o que acontece com a criança aos 3 meses de gravidez. Okay? É mais ou menos 3 meses, o limite para se abortar no exterior, em alguns países são esses 3 meses, não em todos os países, mas em alguns países, né, acho que é o critério mais adotado. Os senhores vão ver que mesmo aos 3 meses, a criança percebe que está sendo agredida. E quando o aparelho ali de aborto começa a cutucar o bebê, ele se incomoda, ele chupa o dedo, ele para de chupar o dedo, ele se mexe no útero da mãe, o coração dele acelera, enfim. Então, a gente
quando está lidando com essa situação e vem um palhaço e transforma isso em videogame, a gente tem que tomar cuidado. E eu peço para os senhores prestarem atenção em um outro trecho que ele fala assim, que isso não garante que vai continuar, que isso daí não garante que ele vai dar continuidade à gravidez. Só que se a gente conseguir deixar claro para os retardados, pelo menos uma parte dos retardados da esquerda, que acham que o aborto pode ser praticado ali em 5, 6, 7 meses, pelo menos vai garantir a vida de muitas pessoas. Pelo menos acho que muito bebê vai evitar de ser assassinado, né? Então acho que garante, sim. Mas eu sinceramente tendo a não achar muito legal a postura de trocar seres vivos porque eles vieram com defeito, sabe? A maneira de imaginar como se fosse um produto que você compra na loja, veio com defeito e você troca. Eu já vi gente fazendo isso com gato e com cachorro, e isso pra mim me soa extremamente repugnante. E com pessoas não é diferente. Pois bem, essa é uma parte muito interessante do vídeo, porque ele diz que não acha legal a postura de trocar seres vivos porque eles vieram com defeito, como se fosse um produto. Ele viu fazendo isso com gatos e cachorros e achou isso extremamente repugnante. Com pessoas não é diferente. Eu acho interessante que o pessoal de esquerda, eles têm esse outro critério de moralidade. Por quê? Porque ele diz que pessoas que praticam aborto ali aos 6, 7, 8 meses não devem ser criminalizados, mas trocar o gato, o cachorro, por algum motivo, isso daí é extremamente repugnante para ele. Então, os senhores notem, isso daí não é uma psicopatia só do Pirula. Praticamente toda pessoa de esquerda tem esse mesmo critério de julgamento, que é completamente louco. Eles não acham um absurdo descriminalizar o aborto e até fazer vídeos chamando, por exemplo, crianças com esse problema de anencefalia de bonecos, ou seja, desumanizando essas crianças, mas quando vê o gato e o cachorro sendo trocado na loja, nossa, que escândalo, fiquei repugnado agora. E é uma moralidade tão louca, porque o normal é o seguinte, nós somos seres humanos, nós temos um sentimento de benevolência com outro ser humano. E a gente pega esse sentimento de benevolência e pensa se vai aplicar às outras espécies, se for o caso. Okay? No caso da esquerda é diferente. É a mesma forma que o Pirula ali provou no vídeo dele. Primeiro, eles olham os animais, eles têm esse sentimento com os animais, eles não estão nem aí com os seres humanos, e conforme for o caso, eles aplicam aquele sentimento, né, de empatia com os animais aos seres humanos. É completamente louco. Daqui a pouco aquele goleiro do Santos, o Aranha, ele não vai deixar de gostar de ser chamado de macaco, ele vai implorar para a sociedade chamá-lo de macaco, então tratá-lo como um macaco. Não, melhor ainda, vai implorar para a sociedade tratá-lo como um mogno, que nem se pode cortar o mogno. O macaco, eu acho que ainda em algum zoológico pode ser, não sei, sujeito a algum tipo de tratamento que as pessoas acham estranho, mas o mogno no Brasil é o deus da esquerda. Então daqui a pouco as pessoas vão estar implorando para ser tratados como animais. Depois disso ele fala que se fosse abortar, abortaria com ou sem a síndrome. Querer outro só porque aquele veio com defeito soa meio egoísta, soa meio robótico, soa meio sem sentimento. Se fosse para abortar, abortaria com ou sem a síndrome. Não é, a síndrome não seria o diferencial, não seria o fundamental. Querer tentar fazer outro porque aquele primeiro veio com defeito, me soa meio egoísta, me soa, sei lá, meio robótico, meio sem sentimento. Desculpa, essa é a minha visão, tá? Muita gente vai discordar, mas enfim, é o meu ponto de vista. Isso daqui ele fala como se descriminalizar, né? Pregar que pessoas que matam seus bebês aos 5, 6, 7, 8 meses de gestação, isso não é sem sentimento, isso não é robótico, isso não é egoísta. Agora, é claro que eugenia, né, que seria esse caso, abortar um bebê por causa da síndrome, isso daí é eugenia. Mas parece que ele só relativiza. Ele acha que o problema disso é que soa meio sem sentimento. Ele fala, soa meio robótico, meio egoísta, meio sem sentimento. Não é meio, é totalmente sem sentimento, é totalmente egoísta, é totalmente robótico. Ok? Se a gente está numa gestação,
ali, eu estou lidando com esse caso, depois dos 3 meses, se depois disso a pessoa decide matar esse bebê por qualquer motivo, isso não é só meio egoísta, não é meio sem sentimento, isso daí é extremamente egoísta, é extremamente sem sentimento. Agora, o estranho é ver que ele acha isso meio egoísta, meio sem sentimento, mas acha que abortos tardios, isso deve ser descriminalizado. Então, o próximo absurdo que o Pirula diz é que se você não tem condições de criar um filho, não tenha, independente do resultado do pré-natal. Um favor que vocês fazem para muitos filhos é não ter trastes como pais. Com qualquer gravidez, uma gravidez de um filho dito normal ou a gravidez de um filho com um problema. Você tem que pensar nesses prós e contras sempre, o tempo inteiro. No mundo ideal, se você não tem condições de criar um filho ou filha, não tenha, independente do resultado do pré-natal. Um favor que você faz para muitos filhos é não ter trastes como pais. Então, isso daí mostra mais uma vez o relativismo moral da esquerda. E por que eu digo isso? Porque a gente está numa situação que, por exemplo, um favor que vocês fazem para os seus filhos é não ter trastes como pais. Agora, como a direita resolve isso e como a esquerda resolve isso, é totalmente diferente. A esquerda, como gosta de morte, né, gosta de matar, ela quer matar o bebê. Então, a melhor forma da pessoa, do casal, não dar trastes como pais para os seus filhos é matando o filho. Isso daí só transforma os pais em trastes maiores. A direita, que está mais interessada na vida, em corrigir os problemas, a gente diz o seguinte: então se corrija. Vocês descobriram agora que são grávidos, então se corrijam. Vocês descobriram agora que estão esperando o bebê, bom, vocês têm aí 5 meses para se consertarem, para buscar orientação como criar bem um bebê. Essa daí é a melhor forma de vocês não darem para os seus filhos trastes como pai. Matá-los não vai adiantar nada, só vai transformá-los em trastes maiores ainda. Isso daí também negligencia que hoje, a situação do mundo hoje é muito melhor do que há 2.000, 3.000 anos atrás, até 100 anos, 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, os filhos dos reis raramente sobreviviam, ok? Filhos de reis. Então as pessoas tinham muitos filhos com a esperança de que alguns sobrevivessem. E mais antigamente ainda, o líder da maior tribo europeia há 3.000 anos atrás não tinha tantas condições de garantir a sobrevivência da prole quanto praticamente qualquer pessoa hoje. Hoje a comida é mais abundante, hoje a comida é mais barata, hoje existe uma maior variedade de comida, sem contar com outras melhorias na sociedade, né? Instituições como a Pastoral da Criança, que de fato reduz a mortalidade infantil em muitas áreas, e o acesso à informação está muito mais fácil até para pessoas mais pobres. Então essa questão da condição de ter os filhos também é relativizada para a esquerda para justificar a morte do bebê em gestação. Em seguida, ele diz que se você não tem condições de dar ao seu filho condições materiais, emocionais, etc., o ideal é você não ter filho. Se você não tem condições de dar ao seu filho, não digo nem só materiais, mas emocionais, apoio, segurança, essas coisas assim, o ideal mesmo é você não ter filho mesmo. E se os senhores prestarem atenção no vídeo dele, vão ver que ele diz fatores materiais, aí depois fala não só materiais, dar apoio. Apoio é condição material. Segurança é condição material. E emocional realmente não é condição material. Mas se você não tem esses quesitos, o ideal, o melhor é que vocês não tenham filhos. Isso é o que ele diz. A gente está falando não de planejar, lembrando, a gente está falando de aborto. A pessoa descobriu que tem aborto, usa esses parâmetros para julgar se a pessoa vai ou não ter filho. E o que eu quero deixar claro aqui é que pode parecer que não é um argumento eugênico, pode parecer que não é um argumento elitista, mas é. Eu vou provar. Porque se a gente pega esses dois condicionantes para a pessoa ter um filho, a gente vai pensar assim: a pessoa, o casal de pobres engravidou. Então, eles fazem essa avaliação. Eles têm condição emocional de criar do filho? Vamos supor que tem. Ele tem uma perfeita condição emocional, mas tem condição financeira? A esquerda vai tentar convencê-los de que não.
então eles não vão querer ter aquele filho. E pior ainda para eles, nessa situação, é se eles descobrem que tem um bebê ali com problema. Porque eles vão pensar assim, pô, eu já não tenho condição material de cuidar de um filho normal. Imagina só de um filho com problemas. A esquerda está dizendo que é normal, que é tranquilo matar um bebê com síndrome de Down. Então, é isso que o casal provavelmente vai fazer, se seguir as recomendações do Pirula e da esquerda. Mas não para por aí. O próprio rico, na hora de avaliar que se tem, né, um casal de pessoas mais abastadas, se vão ter o bebê ou não, eles vão levar isso em consideração. Então ele vai pensar assim, pô, eu tenho condição material? Pô, tenho. Eu tenho condição material de cuidar de um bebê com síndrome de Down, então qualquer outra doença? Tenho. Mas tenho condições emocionais? Não. Então, seguindo o conselho do Pirula e da esquerda, também o casal de ricos vai abortar, pelo menos em mais quantidade, né? Porque não é todas as pessoas que se julgam sem condições emocionais de cuidar de um filho com algum tipo de problema de saúde. Mas se seguir as recomendações da esquerda e do Pirula, a gente vai chegar em consequências necessariamente eugênicas, necessariamente do mal mesmo. Então, de fato, olha só, quem precifica a vida das pessoas é a esquerda. O que a gente vê muito no discurso desses bundamoles, tipo Rafinha Bastos, Fábio Porchat, o próprio babaca do Pirula, é uma crítica à sociedade de mercado, uma crítica aos capitalistas. Só que a gente, né, o pessoal de direita, os conservadores, os libertários, a gente não precifica pessoas, a gente precifica produto. Okay? Na hora de precificar pessoas, os melhores que fazem isso são eles, porque eles que levam em consideração, então eles defendem que as pessoas devem levar em consideração fatores monetários, fatores financeiros, na hora de julgar se dá o direito à vida para uma criança ou não. Então essa daí é a primeira, é a segunda coisa, é a aberração que ele falou aí nessa sequência. E depois disso, ele fala assim que não é imoral deixar qualquer ser humano nascer. Pô, muito bom até aí, né? Minha conclusão sobre esse trecho. O Dawkins pegou muito pesado com a palavra imoral. Não é imoral, a meu ver, deixar um síndrome de Down nascer se você tiver condições para tal. Assim como não é imoral deixar nenhum ser humano nascer se você tiver condições para isso. Só que ele continua, esse é o problema. Se você tem condições para tal, ou seja, não é imoral deixar qualquer ser humano nascer se você tem condições para tal. Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte. O que vocês acham disso? Não é imoral deixar qualquer ser humano inocente continuar vivendo se ele tiver pelo menos 3 membros no corpo. O que vocês acham disso? Ou então, não é imoral deixar qualquer ser humano inocente continuar vivendo desde que não pareça um boneco aos olhos do Pirula. O que os senhores acham disso? Dá condições para humanizar a pessoa, para tratar a pessoa como uma pessoa a pessoa que tem seu direito à vida, à liberdade e à propriedade garantidos. É absurdo, é imoralidade. Então, por que tratar diferente essa questão de não é imoral que alguém viva com a condição de que esteja do lado de fora da barriga da mãe? Então isso daqui é extremamente absurdo, ok? Esse condicional que o Pirula faz para dar vida, né, garantir o direito à vida de uma pessoa é completamente absurdo. Os senhores viram aí o videozinho de um aborto aos 3 meses de gestação, mas há casos de bebês que nascem, que saem da barriga da mãe com 5 meses. Ok? E são bebês. Eu sei que a esquerda, né, às vezes não pensa nisso, mas são bebês, ok? Nasceu aos 5 meses de gestação e sobrevive. E hoje é uma criança, são crianças saudáveis. Então, qual é a diferença de um bebê de 5 meses fora da barriga da mãe de um bebê de 8 meses dentro da barriga da mãe? Qual é a diferença? Então, se não tem diferença, por que dizer que pode-se matar um bebê com 6, 7, 8 meses dentro da barriga da mãe, se a gente sabe, a gente tem certeza que a gente consegue visualizar essa realidade, de que bebês com 5 meses conseguem sobreviver fora da barriga da mãe. Ok? Então, se a pessoa sabe isso,
e continua sendo a favor desse aborto tardio, eu acho que ela está mais ou menos defendendo o assassinato. Okay? As pessoas que defendem isso, mesmo sabendo dessa realidade, são pessoas que, infelizmente, o passo para elas darem para se tornarem uma pessoa tão cruel quanto um comunista ou então um nazista é muito pequeno. Ok? É só mudar assim. Olha só, o critério antes para dizer se a pessoa pode viver ou não era estar dentro ou fora da barriga da mãe. Não, peraí. Eu tenho um outro critério aqui igualmente absurdo. Se a pessoa for judia, a gente também pode matar. O que vocês acham? Aí a esquerdalha, né, o nazismo, já expliquei aqui em outros vídeos, é o nacional-socialismo, não é à toa que esses socialistas gostam de matar pessoas. Nacional-socialista matava ali os judeus à torta e à direita, e a mentalidade deles, por isso que eu sempre falo, eles eram pessoas de esquerda, por isso que eles aceitaram tantos absurdos, é só uma extensão dessa mentalidade que é capaz de comprar esse argumento de que não é imoral que alguém viva com a condição de que esteja do lado de fora da barriga da mãe. Então os senhores têm que pensar nisso. Se os senhores têm dúvidas em relação ao que o bebê ali na barriga da mãe sente, se tem dúvidas em relação a se eles são seres humanos ou não, se vocês acham que eles reagem, que eles sentem, que eles pensam, não tem nenhum motivo, não tem nenhuma justificativa moral para defender o assassinato deles. É simples assim. Então, o meu ponto é o seguinte: se vocês têm dúvidas e consentem com a morte do bebê, vocês são relativistas morais. Agora, se vocês... Tem um outro lado também, ok? Se vocês têm certeza de que eles não pensam, não reagem, não se mexem e não fazem nada. Se vocês acham que o que está ali dentro da barriga da mãe é uma pedra, ok? Que miraculosamente, depois que sai da barriga da mãe, ganha vida. Vocês não são relativistas morais, mas vocês estão completamente errados. Mas, se vocês têm dúvidas em relação a isso, não é nem certeza, você tem dúvida do que o bebê sente dentro da barriga da mãe e ainda assim acha que não deve ser um crime matá-lo, vocês não são só relativistas morais, vocês são pessoas muito, muito, muito ruins e só não se deram conta disso. Então, continuando, no absurdo número 8, o vlogueiro, ele mais ou menos confessa, ele mostra que tem dúvidas. Essas dúvidas que eu expliquei, que comprovariam o relativismo moral da pessoa, a gente consegue encontrar em 2 trechos do vídeo do Pirula. Tá? Eu vou explicar isso no meu outro vídeo, não agora, mas no que eu estou pensando, para mim isso é um critério hipócrita, porque a dor ou o sofrimento que um feto normal poderia ter ao ser abortado depois da formação do sistema nervoso central é a mesma dor e sofrimento que um feto com síndrome de Down também ia sentir. Então... No primeiro, ele diz que a dor que um feto normal pode sentir é a mesma que um Down pode sentir, ou seja, ele mostra que tem dúvida em relação a isso. Okay? Ele fala em poder sentir, mas é a primeira mostra de que ele também ele tem essa dúvida. E a outra, quando ele está falando do tio dele, que morreu ali um pouco antes de nascer, ele diz que esse tio não teve sofrimento nenhum. Até aí, tudo bem, mostraria que ele não é relativista moral, só que ele continua. Ou se ele sofreu, ele não teve consciência do próprio sofrimento, ou seja, ele não tem certeza, ele não sabe se ele teve sofrimento algum ou se ele sofreu alguma coisa. Se há essa dúvida, eu volto a dizer aqui, é legítimo matar alguém que os senhores não sabem o que sentem? Esse meu tio que não nasceu não teve sofrimento nenhum. Ou então, se ele sofreu, ele não teve consciência do próprio sofrimento que ele estava tendo. Ele não sabia que ele estava sofrendo, ou seja, também deve ter sido uma coisa rápida. É legítimo. Aqui fica claro que ele não sabe, que ele não tem certeza sobre essa possibilidade do bebê sentir dor ou não. Nesse contexto, eu pergunto, se ele não sabe ao certo se o bebê pode ou não pode sentir dor, se ele mostra que não tem certeza sobre essa possibilidade do bebê sentir e ter consciência, por que ele decide dessa forma tão corajosa descriminalizar o assassinato desse bebê, desse feto? Por quê? Não tem sentido, isso daí é relativismo moral.
E outra coisa é o seguinte, se ele fosse só um idiota convencido de que o bebê realmente não sente dor, não pensa, ele não reage, mudaria um pouco a situação dele. Porque, como eu disse, isso daí só mostraria que ele está completamente errado, mas não que ele é um relativista moral. Mas ele claramente mostra que não tem certeza. E, mais uma vez, eu pergunto aqui para os senhores que decidem ser a favor do aborto, os senhores já pensaram nisso? Os senhores já pensaram até que ponto da gravidez os senhores concordam com esse aborto? E se ainda não pensaram, comecem a pensar. Vocês têm certeza de que o que está ali dentro da barriga da mãe realmente não sente nada? Realmente não reage? Então, se perguntem, se questionem e, se possível, mudem de ideia, porque manter esse tipo de opinião é absurdo, é aberração. Então agora a gente chegou no penúltimo grupo de aberrações ditas pelo Pirula. Então ele fala primeiro que no limite do terceiro mês, né? Diz que esse critério de ter que ser antes da formação do sistema nervoso central é hipócrita, porque diz que para bebês com defeito esse critério pode ser ultrapassado, mas ele mostra a todo momento do seu vídeo que ele aceita, que ele acha que as pessoas podem matar ali o feto depois desse período. Depois do terceiro mês, teoricamente, deveria impossibilitar o aborto, porque nos países em que o aborto é legalizado, você tem esse limite do terceiro mês. Só que eles abrem uma exceção para malformação do feto, e a síndrome de Down nesses países entra como malformação. Isso, a meu ver, é mais uma evidência de que aquele critério de que tem que ser antes da formação do sistema nervoso central e depois não sei o que, a meu ver, é um critério hipócrita. Isso daqui mostra um relativismo moral, porque ele acha hipocrisia, mas para estender o período e não para reduzir esse período. Então aqui fica forte essa questão do relativismo moral. A maior parte das pessoas adotam um critério específico sobre quando começa a vida e segue esse critério sem hipocrisia. Agora, por exemplo, se por uma questão de completa ignorância, ok? Os senhores aceitam um aborto até os 6 meses, porque os senhores acham que até os 6 meses que está ali na barriga da mãe não pensa, não se mexe, não reage, enfim, não sente nada. Se por uma questão de completa ignorância aceita aí o aborto até 6 meses, os senhores não estão sendo relativistas morais, mas estão completamente errados. Agora, se você adota um critério de 3 meses, ok? Se você adota o critério de 3 meses, mas abre exceções, seja para doença, síndrome de Down, estupro, aí você está sendo relativista moral, porque se vocês acham que depois dos 3 meses, né, a pessoa já tem ali um pouco a sua humanidade, então matar esse ser é sim um sintoma de relativismo moral. E depois ele fala do tio dele, né, que não nasceu. Por que eu não tenho afeto, ou carinho, ou amor por esse meu tio? Porque ele não nasceu, ele não chegou a existir como pessoa. Nós não lembramos dele como um indivíduo. Ele não vingou, ele não existiu. Claro. E diz assim, ele não chegou a existir como pessoa. Nós não lembramos dele como um indivíduo. Ele não vingou, ele não existiu. Isso daí mostra que esse critério dele pode abortar até antes de nascer, ok? Até ali o final da gestação, que ele aceita esse critério, porque para ele o indivíduo ele só passa a existir depois que sai da barriga da mãe, depois que as pessoas interagem com ele, depois que tem uma relação emocional com eles. Então isso daí que mostra também que ele realmente aceita esse limite mais absurdo, mais idiota, mais criminoso para o aborto, é que a pessoa realmente só se torna um indivíduo depois que nasce, que o tio dele ele não existiu porque não nasceu, ele não é um indivíduo porque não nasceu, e que o critério da formação do sistema nervoso central é um critério hipócrita. Então, isso daqui foi a refutação do nono grupo de absurdos que o Pirula falou em seu vídeo. Agora você veja, a Universidade Brasileira é um ímã complacente, em que entra e se forma qualquer um, até um retardado se forma na Universidade Brasileira.
Enfim, fechando o vídeo, os senhores viram essa brincadeira de mau gosto que o Pirula fez com o Olavo de Carvalho, isso daí para gerar talvez uma sensação de dicotomia, de inimizade entre o Olavo de Carvalho e pessoas que têm problemas de síndrome de Down, sendo que é justamente o Olavo de Carvalho que defende a vida das pessoas com síndrome de Down desde que eles estavam na barriga de suas mães, enquanto é o Pirula que inventa ali justificativas que vão aumentar o aborto, a morte de crianças com síndrome de Down. Então, nisso a gente nota o relativismo moral da esquerda, a gente nota que a opinião da esquerda, a opinião do Pirula, que não é isolada nele, né? A opinião dele não é um pouco diferente da esquerda. Muitas pessoas de esquerda pensam exatamente como ele, elas têm consequências eugênicas, eu já expliquei ao longo do vídeo, não preciso explicar de novo. A outra coisa que é importante dizer para fechar esse vídeo é que aqueles critérios que o Pirula deu indicações de que defende, que é o depois que nasce, é quando ele se torna indivíduo, o certificado de graduação do bebê é ele ter nascido. Então o sistema nervoso central não garante que a gente está lidando com uma pessoa que não pode ser abortada. Isso daí relativiza, ela desumaniza o ser humano. E esse raciocínio, como eu já mostrei aqui, é o mesmo que levou os nacionalsocialistas a matarem os judeus, o mesmo que levou os Hutus a matarem os Tutsis lá em Ruanda. Então, quando a gente negligencia fatores tão objetivos para julgar se alguém é ser humano ou não, a gente incorre nesse relativismo moral que é perigoso para a sociedade, que pode sim levar a uma eugenia, a um genocídio e a toda a porcaria que a gente viu, né, no século XX, praticada ali principalmente pelos socialistas. Então vejam que o critério que a esquerda tem usado e que o Pirula parece defender é um critério meramente espacial. O bebê está dentro ou fora da barriga da mãe? Está fora? Então não vou dizer que eu defendo o aborto dele. Agora, se está dentro, vamos abortar e não vamos criminalizar quem abortar. Então eu termino o vídeo por aqui. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas. Eu peço desculpa se ficou muito grande e